a nossa série Aos Amigos do Reino. E hoje a gente vai ter barulho, né? Maio musical, o pessoal vai passar o som ali. Então a gente vai ter que se adequar aqui com um som, uma soundtrack, né? Que o pessoal diria trilha sonora, né? A depender do que estiver tocando lá, é melhor nem prestar atenção, né, gente? Então, mais uma vez, bom dia, graça e paz a você que está aqui conosco nessa linda manhã. Nós estamos, então, refletindo nessa série aos amigos do reino. É uma carta, a carta de Paulo aos Filipenses. Os senhores vão fechar a janela, né? Obrigado, por favor, porque senão vai chegar tudo aqui, essa frequência de som. Essa é uma série expositiva. Então, você vai perceber que a cada domingo, a gente está trabalhando uma perícope, a gente está trabalhando um textinho da carta de Filipenses, conhecida como uma carta da amizade. Talvez você já tenha ouvido assim, mas é a carta da felicidade, é a carta da alegria. Sim, é a carta da alegria porque está fundamentada na presença de Jesus e na presença dos amigos do reino. Tá? Então, nós vamos ler toda a carta de Filipenses ao longo dessa série. O nosso texto base vai seguir sempre sequencialmente, né? Semana passada a gente refletiu, semana passada foi o primeiro encontro. Descobrimos o quê? Não existe amizade unilateral, tá? Inclusive foi até aquela dica, toma cuidado com aquela amizade onde só você está indo com intencionalidade e você não está percebendo uma sinergia, né? Por quê? Porque não existe amizade unilateral, ela é mútua, ela tem um ponto em comum. A partir desse ponto em comum, seja os amigos do futebol, os amigos do motoclube, os amigos da academia, não interessa, a partir desse ponto em comum, cria-se um vínculo. No nosso caso, somos chamados a viver amizades fundamentadas no Evangelho da graça e de Cristo Jesus, para que essa amizade aumente a nossa sabedoria e o nosso discernimento. Hoje a gente segue a nossa reflexão, a gente continua em Filipenses capítulo 1, mas a gente vai agora do versículo 12 ao versículo 26. Filipenses capítulo 1, verso 12 ao verso 26, acompanhem comigo a leitura. Paulo dizendo, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Isso que aconteceu com Paulo. Paulo está preso. Versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade, versículo 15, que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que não podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Eu amo essa frase de Paulo, né? Tô nem aí. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu estou feliz, por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês, os meus amigos do reino, e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que obviamente é muito melhor. Contudo, é mais necessário, e olha só que interessante, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, na família, na igreja. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por esse momento.
Obrigado porque nós estamos olhando para uma carta de amizade. Que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento para a gente entender e experimentar relacionamentos sinceros e profundos. E assim o Teu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus, essa é a nossa sincera oração. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é perspectiva. A mensagem de hoje, o tema é perspectiva. O que seria perspectiva? É a capacidade de ver e de interpretar as coisas a partir de um ponto de vista. Tá? É claro que isso é bem subjetivo, pois você poderia me dizer que cada ponto de vista pode ser também a vista de um ponto. Obviamente, depende do olhar. Né? Ou seja, a maneira como nós enxergamos o mundo, ela tem diversas influências, muitas delas das quais nós percebemos, outras a gente nem percebe, mas é a cultura, a tua formação, a língua que você fala, a sua experiência de educação, que mais? Os seus traumas, as suas emoções, os seus valores, as suas crenças, a cultura grande do seu país, tudo isso interfere, tudo isso é como uma lente que você enxerga o mundo. E você já deve ter ouvido aquela metáfora em forma de pergunta. O seu copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Já ouviu essa questão, né? Isso é perspectiva. Será que o seu copo está meio cheio ou está meio vazio? E a depender da expectativa de uma pessoa frente aos desafios, nós teremos diferentes posturas, diferentes versões, diferentes ações a respeito de uma situação. Então, o texto que nós acabamos de ler é sobre perspectiva. O apóstolo Paulo está preso, ele está em Roma, ele está a uma distância extremamente considerável dos seus irmãos lá em Filipos. Né? Ele está num tipo de prisão. Paulo passou por diversos tipos de prisões. Né? Esse tipo que ele se encontra nesse momento é de uma custódia militar. Então ele está preso sobre correntes, sempre algemado a 1 ou 2 soldados romanos. Né? Aí eu faço essa pergunta para você. Já pensou viver dessa maneira? Custódia militar romana, preso a um soldado 24 horas por 24. Você já pensou em estar preso sem ter cometido nada de errado? Né? Privado de liberdade física, privado de liberdade emocional, privado de tantas outras coisas. Né? Coloque-se no lugar de Paulo. Eu faço uma pergunta assim boba, né? Isso é bom ou é ruim? Preso, como é que você enxergaria o seu copo? Meio cheio ou meio vazio? Sejamos sinceros, talvez eu enxergaria seco esse copo, né? Como assim? Está preso dessa maneira, injustamente, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo. Mas por incrível que pareça, o que encontramos no texto bíblico é o apóstolo Paulo vendo toda essa situação de prisão a partir de uma perspectiva extremamente positiva. Ele está feliz. Ele diz, eu estou preso, só que isso que me aconteceu é bom. Olha só que loucura. É bom porque tem feito o evangelho avançar. E aqui está a primeira lição de Paulo para mim e para a sua vida. Não importa as circunstâncias, olhe a partir das lentes do evangelho. Olha só o que ele diz. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Então a gente deve olhar a partir de uma perspectiva correta. E a perspectiva correta para as nossas vidas é o evangelho. Na prática, você avalia todas as circunstâncias da sua vida, o que está acontecendo, mas não através da lente da cultura, não através das lentes do dinheiro, não através das lentes do sucesso, não através das lentes da tecnologia, não através das lentes do seu eu, mas sim através das lentes do Evangelho, das boas notícias de Cristo Jesus. E é só a partir dessa leitura, dessa maneira de enxergar o mundo, que Paulo consegue compreender que o resultado são 2. E ele diz para nós, no versículo 13, ele diz o seguinte, olha, todo mundo que entrou em contato comigo por causa da prisão lá em Roma, acabou ouvindo de Cristo Jesus.
Esse é um resultado bom, né? É um resultado externo, né? Toda a guarda do palácio e as pessoas envolvidas lá, elas estavam fora da fé, mas elas ouviram a respeito de Cristo Jesus, porque tinha um Paulo lá preso e falando sobre Cristo Jesus. Veja bem, se você olhar para as suas adversidades e tribulações, por meio de uma cultura, uma perspectiva cultural quebrada, pessimista, eu e você, a gente vai acabar replicando uma postura de lamento e de reclamação constante a partir de um mundo que está desconfigurado. Nós sabemos que esse mundo está desconfigurado, nós sabemos que esse mundo está danificado, que ele está quebrado. Então, se a gente adotar a perspectiva cultural desse mundo, a gente vai ficar num looping infinito de reclamação. Porém, se você olhar a sua vida a partir da perspectiva do Evangelho, que é as boas notícias, mais do que trazer resposta e consolo ao seu próprio coração, você vai trazer esperança para você, outras pessoas serão impactadas a partir da pessoa de Cristo Jesus que habita em seu coração. Haverá transformação à sua volta. Então esse é o primeiro resultado de uma perspectiva correta. É um resultado externo. As pessoas vão conhecer Cristo Jesus. Como? Peraí, você é feliz. Como? Peraí, você tem esperança. Eu quero saber a respeito disso que você acredita. Você acredita em Cristo Jesus. O segundo resultado de uma perspectiva correta é interno. Acontece no ambiente das pessoas que estão em Cristo Jesus. O versículo 14 nos diz que por causa da prisão, os irmãos, ou seja, os amigos do reino, e aqui esses irmãos, ele está se referindo aos irmãos de Roma, tá? Eles se sentiram motivados a pregar o evangelho com determinação, com vontade. Há um efeito interno aqui. O sofrimento de Paulo acabou engajando mais ainda aos amigos do reino na pregação, a compartilhar, a falar sobre as boas notícias. E isso é importante demais. A pregação do Evangelho, além de continuar inabalável, ela vai alcançar mais pessoas com Paulo preso do que liberto. Olha que loucura. Alcançou mais pessoas. Aí você pergunta assim, como assim? Como isso pode ser possível? Só pode ser possível pelo resultado de uma vida coerente. E aqui a gente toca num ponto fundamental para nós. A vida coerente. Eu vou te dizer uma grande verdade, você pode fingir ser quem você não é para o seu colega de trabalho. Você pode fingir ser quem você não é para alguém da sua sala, para algum desconhecido, facilmente. Para alguém que não te conhece intimamente, tranquilo, você finge, mas você não pode viver em falsidade diante dos seus amigos, com quem você se relaciona. Por quê? Porque senão você vai cair em descrédito total. Então hoje há uma grande dicotomia nos discursos cristãos que não vivem uma vida de santidade. As pessoas falam sobre Cristo Jesus, né? Existem líderes, existem pregadores, existem pessoas em lugares de influência que falam, mas não têm uma vida santa. Não tem uma vida que busca ser parecido com Cristo Jesus. E isso acaba num falso moralismo. Isso acaba manchando o testemunho da igreja. Porém, quando você vive em coerência com o que você acredita, quando você vive em coerência com aquilo que você prega, você influencia as pessoas. Ah, ele está fazendo aquilo que ele acredita. Não, esse meu amigo, ele é cristão, e ele é cristão de verdade. Ele não só fala, mas ele age, ele vive aquilo que prega. Então a palavra, ela convence, mas o exemplo de vida que transforma. É o exemplo de vida. É aquilo que você faz, aquilo que você realmente é que vai transformar outras pessoas. Então essa é a nossa primeira lição. Olha a partir da perspectiva correta que é o Evangelho. A segunda lição é que a perspectiva correta, ela gera alegria. Né? Estamos no bloquinho do verso 15 ao verso 18. O verso 18, que é o final desse bloco, diz que o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Olhando para esse texto aqui, a gente consegue extrair qual que é o resultado da alegria de Paulo. O resultado da alegria de Paulo é que Cristo Jesus está sendo pregado. De novo, a perspectiva dele é correta. Né? Agora, isso significa que se temos as nossas perspectivas corretas, nós não teremos problemas? Né? Bem-vindo à igreja, bem-vindo ao Evangelho, onde os seus problemas acabaram. Se você escutar isso, é mentira. Os problemas não acabam.
Nós teremos problemas. Eu diria, nós teremos até mais problemas. Ao ter a perspectiva correta do Evangelho. Porque a gente vai ter oposição. E sempre nós teremos oposição. E no caso de Paulo, nós lemos no texto bíblico que existem 2 grupos distintos que pregam as boas novas de Jesus. Porém, um grupo ele prega com amor, prega com sinceridade, só que outro grupo está pregando com ambição egoísta, uma inveja, uma rivalidade, querendo assim provocar Paulo, querendo atingir Paulo, né? E isso é um fato, gente. Para a minha vida e para a sua vida, sempre teremos oposição. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Então, assim, não tem gente que às vezes está tentando, ao longo da vida, agradar todo mundo, ser legal com todo mundo. Enfim, o princípio de ser amoroso, de ser bondoso, de ser longânimo, isso permanece. Mas tenha na sua mente que você não vai conseguir agradar todo mundo, porque você vai ter oposição. Sempre vai ter alguém para te criticar, mesmo quando você está fazendo a coisa certa, sempre vai ter alguém para se mostrar superior a você, mesmo quando você não está numa rede de competição, só que a pessoa está competindo com você, mas eu nem estou competindo, nós somos amigos, né? Sempre vai ter alguém que tem inveja de você. E assim, infelizmente, às vezes são as pessoas que estão próximas, né? Não são amigos verdadeiros, mas são pessoas próximas que têm inveja da sua vida, de quem você é. E tudo isso pode ser muito ruim, tudo isso pode ser muito desgastante, tudo isso pode abalar até mesmo a nossa fé. Uma única pessoa, ela pode abalar toda a sua visão. Uma única pessoa pode, assim, sugar o seu entusiasmo. Nossa, pastor, mas isso foi forte, né? Vou te dar um exemplo. Ambiente de trabalho. E aí você me diz se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Uma única pessoa sendo dissimuladora, sendo falsa, sendo insuportável, ela pode desanimar o seu coração a um ponto de você ter uma visão péssima de todo o seu trabalho. É ou não é verdade? Esse é o poder de uma única pessoa, uma única oposição. Ela vai todo dia te desgastando, ela vai todo dia, né, te sugando a vida, né? Esses dias eu assisti com a minha filha um filme lá de um monstro que ficava sugando a vida das pessoas, né? E essa imagem do monstro é a pessoa falsa, é a pessoa que vai sugando o interior da pessoa. E você vai começando a perder a noção do todo. Né? Essa semana eu fui para Curitiba, eu estou num processo de mentoria que vai durar uma jornada de 3 anos. Eu sou mentoreado, cuidado, presto contas para 4 pastores já de uma idade avançada no ministério, já não estão mais alocados em igreja, né? Pastor presbiteriano, metodista, pastor luterano, eles são amigos, eles têm uma rede de amizade de mais de 30 anos, e a gente vai lá para aprender com eles, compartilhar com eles. E ontem, sábado, antes de retornar, na meditação de manhã, eu fiquei conversando um pouco com o pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano lá em Brasília, e ele me disse algo assim, extremamente profundo. Ele falou, cuidado, Laci, no ministério, uma única pessoa em oposição na igreja pode desanimar o seu coração e te fazer perder a alegria. Ele falou assim, uma única pessoa. Não dê ouvidos a essa pessoa. Não deixe o seu coração pensar, está na hora de ir para outra igreja, está na hora de sair, está na hora de desistir. Ele falou, não, olhe para o Evangelho. Não olhe para essa pessoa, olhe para o Evangelho. O que é essa lição que eu aprendi com o pastor Ricardo Barbosa? Lição de perspectiva. Olhe para o Evangelho. Então, se sempre nós teremos oposição, e talvez você esteja enfrentando um tipo de oposição no seu trabalho, tudo isso pode, como não pode te derrubar, depende da sua perspectiva. E aí, quando nós sofremos esse tipo de situação, Paulo nos ensina a responder de uma maneira saudável. Olha só o que ele diz, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Sabe, aquela pessoa chata, insuportável, o que te importa?
Isso não me importa. Aquela pessoa que está tentando te desanimar, esquece ela, hashtag, tô nem aí, não vou entrar nesse desgaste emocional, não vou dar atenção, não vou deixar grande, isso não vai me abalar, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar potencializando, eu não vou ficar de mimimi por causa de uma única pessoa. E sabe por que não? Porque não interessam os motivos. Paulo diz, Cristo está sendo pregado, não interessam as circunstâncias, eu e você estamos olhando para o Evangelho. Isso é maravilhoso, porque a prisão não é uma circunstância acidental e inoportuna. Ele está preso. Pelo contrário, ele entendeu isso como uma interrupção divina para ele conseguir falar mais ainda sobre o Evangelho, para impulsionar mais o Evangelho. E aí ele consegue ver, olha, tem gente séria pregando, gente séria, com amor, com sinceridade. Aí Paulo diz, mas tem pessoal aí com umas atitudes bem infantis, né? Alguns egoístas, algumas pessoas que estão pregando por outros motivos. Só que todos estão pregando o Evangelho. Ele não disse que o Evangelho foi corrompido aqui, né? Ele só disse que é a intencionalidade que está distorcida, né? Então o que importa é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então ele tá preocupado, ele está focado com Deus. E aí ele diz assim, bom, se eles estão achando que podem me abalar, eu vou dizer para eles, eu estou alegre. Não vai me abalar. Não vai abalar. Então não deixe essa pessoa do trabalho te abalar. Não deixe essa única oposição desanimar a sua fé. Não deixe essa única pessoa insuportável, né? Talvez o Espírito Santo esteja dando até o nome dessa pessoa na sua vida, né? Não pense o mal dela, tá? Mas pense que ela não vai abalar a sua fé. Não deixe. Sabe? Deixe uma pequena oposição do tamanho que ela é, pequena. Não deixe maior. E para não deixar maior, trate a pequena oposição de acordo com o tamanho dela, com a pequenez dela. Então, a lição para nós hoje, não coloque a sua perspectiva nas circunstâncias. Não coloque a sua perspectiva na oposição. Não deixe aquela pessoa maldosa, de atitude mesquinha, ficar grande a ponto de começar a controlar e dominar as tuas emoções e te tirar o teu sono. Não, mantenha ela lá, deixa ela lá. Tá bom, ouviu aqui, passou por aqui. Não, tá, beleza, você pensa assim, nossa, você precisa melhorar. Puxa, que pena do seu coração. Vamos ver de outra perspectiva. Coloque a sua perspectiva sempre, então, somente no Evangelho. Aí, quando você coloca no Evangelho, você tem alegria. Aí você tem alegria. Então, olha a partir da perspectiva correta, que é o Evangelho, e a perspectiva correta gera alegria. O nosso terceiro e último ponto é que a alegria gera expectativa. É o bloquinho do 18 ao 25. De fato, continuarei a alegrar-me. Então, Paulo fala isso. Essas pessoas não vão me atingir, porque eu estou olhando para Cristo Jesus, e de fato eu vou continuar alegre. Então ele está falando ao coração dele, ele está ensinando o seu próprio coração. Às vezes a gente precisa ensinar o nosso coração. A gente precisa dizer para nós mesmos, eu vou continuar alegre, eu não vou deixar que isso abale a minha fé. Tá? E Paulo tem uma profunda confiança no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de salvação. De que todos nós fomos resgatados das trevas, de que eu pecador, você foi resgatado das trevas, você foi resgatado pelo Cristo Jesus, e aí através da cruz, Ele te inseriu num reino de amor. Você está segura, você está protegido no reino do amor de Cristo Jesus. Ele morreu numa cruz por todos os nossos pecados, por isso ninguém pode apontar o dedo e te julgar, porque já não há mais nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, tá? E Ele trouxe salvação para nós, e uma nova vida através da ressurreição. A gente ainda vive num mundo quebrado, mas nós já vivemos a vida plena e abundante de Cristo Jesus, e quando Ele voltar, todas as coisas serão restauradas. Essa confiança é inabalável. É isso que você precisa guardar, porque o Evangelho não falha, o Evangelho não tem erros, o Evangelho não quebra. E como que essa confiança de Paulo é desenvolvida? O versículo 19 nos lembra, ele diz o seguinte, nas orações dos meus amigos. Nas orações de vocês. Ele agradece. Na verdade, literalmente ele diz, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. A dependência de Deus é o fundamento para a esperança de toda pessoa.
Paulo sabe disso, e ao mesmo tempo ele tem certeza de que os filipenses também sabem disso, e eles também vivem na dependência de Deus. Então eles estão unidos, mesmo que à distância, geograficamente, eles estão unidos na oração e na dependência de Deus. E olha só que nós temos aqui uma comunidade de amigos, orando por um amigo, pedindo libertação e certos de que a vida deles todas as vidas estão seguras em Deus. Deus vai prover. Gente, isso só é possível dentro de um relacionamento de amizade cristã. Eu vou te falar algo importante. E talvez até gere um incômodo ao seu coração, aos seus relacionamentos, né? Mas o que importa, né? A Bíblia veio para nos incomodar, né? Amém? Então, a gente precisa ouvir o que Deus tem que falar. Você pode ter amigos que te dão conselhos. Você pode ter amigos que te motivam. Você pode ter amigos do happy hour. Mas o único tipo de amigo que pode se unir a você em oração, para que Deus haja com poder sobre a sua vida, é um amigo ou uma amiga que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. É um amigo que vive na dependência de Deus. É um amigo que conhece os princípios e valores de Deus. É um amigo que vai trazer conselhos para você, não a partir do que todo mundo está falando lá. Ah, é melhor você se vingar. Ah, é melhor você romper. Ah, é melhor você usar essa desvantagem para ter vantagem. Não, isso é o tipo de conselho que você ouve lá. Um amigo cristão vai olhar nos seus olhos, vai chorar junto com você, mas vai te dar conselhos de vida. Ele vai falar assim: é isso que você está vivendo no seu casamento? Você não vai romper, você vai restaurar, você vai se perdoar. Ah, você não fala com a sua irmã há 10 anos? Você vai ligar para ela. Você não vai deixar do jeito que está. Você vai conversar. Ah, mas você está num dilema ético na sua empresa, sofrendo pressão do seu chefe para continuar emitindo e disfarçando aquelas notas frias, como teu amigo cristão, você vai pedir demissão. Você vai sair de lá, porque aquilo está te fazendo mal. Só um amigo cristão vive a dependência de Deus, que vai te incentivar na fé. Esse é um amigo cristão. O único tipo de amiga que pode te fazer mais parecida com Cristo Jesus é uma amiga que vive em Cristo Jesus. É uma questão lógica, né? O único tipo de amigo ou amiga que pode orar por você quando você não tem forças nem mesmo para orar é o amigo ou amiga que é cristão e que já está orando por você. E aí são as orações dos amigos que enchem o coração de Paulo de alegria. Poxa, ele está preso, gente. Ele está preso. Só que tem um monte de amigo orando diariamente por ele, pelas necessidades dele, enviando também comida, enviando dinheiro, enviando sustento também físico, mas eles estão lá orando, à distância. Tanto que Paulo declara uma das frases mais conhecidas por toda a Bíblia, que é o versículo 21. Olha só o que ele diz, pode passar o próximo slide. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só o que ele diz. Obviamente que Paulo tem uma expectativa de libertação, mas ao mesmo tempo ele está considerando, puxa, e se eu ficar preso? E se eu for condenado e executado pelo Império Romano? Eu tenho que considerar também essa possibilidade, né? De novo, temos uma questão de perspectiva. Se eu ficar vivo e preso, o que acontece? Muitos diriam para Paulo, nossa, que vida lamentável é esse, ficar vivo e ficar preso. E se ele falar, mas eu vou morrer. Nossa, que tristeza morrer, né? Morrer, eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer, ninguém quer morrer. Essa é uma perspectiva que muitos têm, né? Não é uma perspectiva positiva, nem para ficar preso e vivo e nem para morrer. Só que a perspectiva de Paulo é o evangelho. Então nele só tem alegria, só tem esperança. Se ele viver, ele vai continuar pregando o evangelho. Se ele ficar vivo e preso, o soldado romano vai ter que ficar 24 horas ouvindo ele falar do amor de Jesus. Né? Então ele fala, poxa, isso é bom, me enche de esperança. Né? Se ele morrer, é lucro. Por que é lucro? Porque é muito melhor, porque ele vai se encontrar pessoalmente e imediatamente com Cristo Jesus. Então pode parecer uma loucura.
Pode parecer uma postura da filosofia estoica da época de ignorar as circunstâncias, né? De fugir da dor, mas não é isso, não é nada disso. Paulo está exaltando o poder de Cristo Jesus a partir de uma realidade. Olha só, na perspectiva do Evangelho, você tem duas opções. Na perspectiva do Evangelho, vida ou mais vida ainda. Ou você ganha, ou você ganha. Na perspectiva do Evangelho, é isso que eu e você temos. Vida ou mais vida ainda. Ou você ganha, ou você ganha. Não tem como perder. A morte nunca é um fim para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois ela já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador. Cristo Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. É isso que Paulo tem em mente. Uma prisãozinha? Está tranquilo. Um apedrejamento? Está tranquilo. Um naufrágio? Estou de boas, né? Aquela cena de que ele é apedrejado, arrastado para fora da cidade, inconsciente, mas é muito forte, né? Os discípulos chegam, aí ele acorda, provavelmente tomar uma pedrada na cabeça, e antes que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, ele volta para a cidade, volta para o lugar onde foi apedrejado, para continuar falando do amor de Deus. Por quê? Porque ele fala assim, não, o meu viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Eu vou ressuscitar com Cristo. Então é vida, sempre mais vida ainda. Certa vez, um senhor, ele recebeu um diagnóstico terrível de uma doença incurável, um câncer extremamente agressivo, e aquilo abalou a vida dele de tal forma que ele tomou uma decisão. Ele foi para um mosteiro para ficar em solitude, afastado de todas as pessoas, para que ele pudesse refletir, orar e questionar a Deus, buscar a Deus uma resposta para aquela situação dele. E ele foi. E ele ficou 10 dias lá, sozinho, não conversou com ninguém, mas sempre cabisbaixo e todos os dias chorando. Depois de 10 dias, uma freira que sempre passava ali por perto, né, que estava fazendo as coisas, os alimentos e tal. Depois de 10 dias ela perguntou, qual que é a razão da sua tristeza? Ele respondeu, eu estou condenado à morte por causa de uma terrível doença. Ela respondeu, ah é? E por que você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Ele parou para pensar, né? Mas eu estou aqui buscando a resposta em Deus. Que pergunta é essa? Se viver é valioso, porque Ele nos deu vida, partir para viver eternamente com Ele é muito melhor. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida. E claro que a freira estava falando sobre essa verdade bíblica, mas ao mesmo tempo ela estava tirando ele de olhar apenas para a circunstância, e sim olhar para a vida que ele tem em Cristo Jesus. E entender que viver é lucro, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então é vida ou mais vida. Se a vida é isso ou mais ainda, alguém poderia levantar a questão e dizer que não há razão para continuar vivendo, né? Se o mundo é mau, poderia pegar essa interpretação de Paulo e falar, então vamos desistir de tudo isso e vamos se entregar e partir para Jesus. Mas isso é uma grande falácia. Não é o ponto de Paulo, não é isso que Paulo está falando. É um equívoco de perspectiva, alguém defender que desistir da vida é uma possibilidade mais rápida de se encontrar com Cristo Jesus. Não, porque aí é um erro, você continua olhando para as circunstâncias. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o Evangelho. Por isso que Paulo deixa claro, o viver é Cristo. Ele diz, eu amo viver, eu quero viver, é vida que gera em mim, mesmo em meio à prisão, há uma alegria, há uma direção, mesmo no mundo mau, eu vivo na perspectiva de Cristo Jesus. Por isso que Paulo fica aí nesse diálogo dramático, retórico, sobre o que eu quero? Eu quero partir ou eu quero continuar vivendo, né? E aí eu te pergunto, o que está em jogo para Paulo? Quando ele diz no versículo 22, já não sei o que escolher. Ficar aqui ou partir para Cristo? Eu não sei mais o que escolher. O que está em jogo? Qual que é a resposta que vai definir a reflexão dele? Sabe qual é? O que define? Seus amigos. Os amigos do reino.
E isso é maravilhoso, porque essa é uma carta de amizade. É claro que é muito melhor estar com Cristo. Ele já chegou nessa conclusão. Só que o que Paulo fala? Porém, eu vou ficar aqui, porque eu estou vendo as necessidades dos meus amigos filipenses. Eu tenho uma missão, eu tenho amigos, eu tenho uma história, e a minha história é guiada por essa reflexão dessa comunidade. Então, aqui está um sinal de uma verdadeira amizade. As necessidades dos nossos amigos se tornam mais importantes do que os nossos próprios desejos. Isso é amizade. Você vê o seu amigo feliz, a sua amiga feliz, acima do seu próprio desejo. E como é bom suprir as necessidades dos nossos amigos. Como é bom você ser ferramenta para você aliviar a ansiedade de um amigo. Às vezes a gente fica nesse mundo muito individualista, onde você quer correr para casa para sentar no sofá e assistir Netflix, onde, tipo, se alguém fala em combinar de sair, que chato, eu estou no meio de uma série. Lute contra isso. Mas eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que sair da minha zona do conforto. Claro que tem. Mas sabe aquela sensação de você tomar um café com uma pessoa, ela abriu o seu coração, e no meio daquele café, numa cafeteria ali, você saiu de casa e tal, você trazer uma palavra, e no final da conversa ela fala assim, obrigado por essa conversa, eu saí renovada disso. Você ajudou a carregar o meu fardo. Você foi um alívio para as minhas ansiedades. Isso é amizade. Isso é ferramenta de ser bem-estar para com os amigos. É sobre isso que a Bíblia fala. Então é bom continuar em alegria, versículo 18, mas é muito melhor se alegrar com os amigos. Alegria individual é legal, é ok, tudo bem. Mas alegria compartilhada é muito melhor. É ou não é? Todas as vezes você está numa praia, você pensa, puxa, e se tal pessoa estivesse aqui comigo? Puxa, e se você começa a pensar, por quê? Porque é a alegria compartilhada, e isso é verdade em nossas vidas. Ninguém faz formatura de faculdade sem convite para amigos. Por que a gente convida? Para as pessoas irem lá celebrar esse momento, essa vitória, essa conquista. Você poderia celebrar a formatura sozinho? Poderia, mas ninguém faz isso. Celebração de casamento. Por que tem convidados? Poderia o casal vir aqui conversar com o pastor e a gente fazer uma celebração, o pastor e o casal? Poderia, mas é muito melhor quando você celebra com os amigos, né? A alegria compartilhada é infinitamente maior. É essa alegria que enche o coração de Paulo, a alegria que só pode ser vivida e desenvolvida no nós e nunca no eu, né? Perceba que no versículo 25, Paulo afirma contundentemente que a amizade cristã, o relacionamento entre os amigos é o que promove. É o que leva o progresso na alegria e na fé. Então, o crescer em fidelidade a Deus, o desenvolvimento da formação cristã, do amor a Deus, a formação em Cristo Jesus, só acontece na presença de amigos, na vida comunitária. Por isso que eu costumo dizer, sempre falar, a igreja não é parede, tá, gente? Igreja não é parede, igreja não é nome, igreja é pessoas, eu e você. Igreja não sou eu. Né? Teve uma época que ficou famoso assim, a igreja sou eu. A pessoa fala, não, meu amiguinho, a igreja não é você. Você sozinho não é nada. A igreja é um nós. Eu e você. Aí somos igreja. Aí somos família. Aí somos corpo. Aí somos um reino de amigos. Né? Paulo está convencido disso e cheio de expectativas. Ele está na prisão, morrendo de expectativa, de alegria para rever os amigos. Então, os 3 pontos foram, olhe a partir da perspectiva correta, o Evangelho. A perspectiva correta gera alegria, e a alegria gera expectativa de rever os amigos do reino. Conclusão, último versículo, 26. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo conclui falando sobre o resultado da relação de amizade, para o crescimento de fé dos seus amigos filipenses. Qual que é o resultado prático? Aumento da celebração em Cristo Jesus. Quando os amigos estão juntos, a festa, a vida, a celebração no amor de Cristo Jesus. Por que a gente está perdendo isso? Por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente está dentro da nossa individualidade e perdendo a chance de celebrar a vida? Nessa semana, né, que eu estive em Curitiba de quarta a sábado, são mais de 40 pessoas reunidas, né, um grupo grande. E a gente compartilha mesa, a gente compartilha lágrimas, a gente compartilha sorrisos, e a gente intencionalmente vai formando amigos ali.
Só que assim, dessa vez, um grande amigo meu, chamado Carlos Miranda, muitos conhecem, ele estava pastoreando em Jaguariúna, ele se transferiu para Curitiba e iniciou um projeto de plantação lá, a Igreja Presbiteriana Ático. E ele se mudou para lá em dezembro. E a última vez que eu vi ele foi em novembro. Então, eu cheguei em Curitiba e eu falei assim, eu vou ter que fugir um pouquinho da programação. Saí do lugar, liguei para ele, falei, Carlos, estou em Curitiba, meu irmão. Eu estou cheio de expectativa de ver você, de ver sua esposa Débora, de ver o Isaac, de ver o Gael. Eu batizei o Gael 2 anos atrás, e de ver a Joana. Quer dizer, a Joana não dá para ver porque ela está no forninho, né? Mas eu posso ver a Débora. Daí ele falou assim, Laci, que horas eu passo aí te pegar para você fugir? Né? Daí rapidinho, saí às 19 horas, né? Que era combinado para voltar às 9 para o encontro da noite, ele me levou de volta 2 horas da madrugada, né? Então, a expectativa gerada pela alegria de encontrar com o meu amigo do reino, sabe? Porque eu estou convencido que a nossa amizade é sacramental. Eu sempre estive convencido que quando eu estou com ele, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com vocês, eu cresço na fé. E aí, quinta-feira, a gente se encontrou, a gente foi para a casa dele, a gente comeu uma pizza, a gente conversou, eu cheguei com 2 caixas de bombom, sem falar para Débora, e dei para as crianças, 9 horas da noite, elas abriram, comeram chocolate, né? Mas o tio Laci que trouxe, eu não tenho o que fazer. A gente continuou conversando, a gente riu, a gente orou. Oramos em família, oramos com as crianças, com o Gael, com o Isaac, com toda a família. Assistimos o Botafogo dar uma surra no Corinthians, né? 3-0, demos risada juntos ali, e papo vem, papo vai, nos enchemos do quê? De esperança no Evangelho. Como foi bom, saímos desse encontro. Parecia tão simples. Pizza e Coca-Cola, chocolate, criança chorando, Isaac jogando bola na sala, não quero dormir, cadê a Bela, tio? O Gael andando assim, hora de dormir, bagunça, alegria, risada, sonhos, amizade. Quando amigos em Cristo Jesus se reúnem para compartilhar a vida, a celebração em Cristo Jesus é crescente. É crescente. E não fique imaginando que a gente chegou lá, sentou na mesa, e assim, abriu a palavra de Deus, no grego, e fizemos a leitura super. Não, foi natural. Vamos fazer uma oração. E aí, Isaac, como é que está na escola? Perguntei para ele no carro, você está em Curitiba, está legal ou está chato? Ah, tio, tem algumas coisas legais, mas eu estou com saudade dos meus amigos que ficaram. Falei, Isaac, você vai ver amigos novos. Vamos orar para que Deus dê amigos para você? Ah, vamos, tio. Sabe, a Bíblia, a presença de Cristo Jesus na família, na nossa história, na nossa amizade, esse é o poder da amizade do reino. Essa é a perspectiva correta que nos faz crescer. Que uma das marcas dessa igreja, a Igreja Presbiteriana do Parque, seja essa amizade que transborda Cristo Jesus entre discípulos e discípulas. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Eu vou chamar a equipe aqui para que venha aqui à frente. Nós vamos cantar uma última canção. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você as lições práticas de vida. Pastor, muito legal isso. Agora, o que a gente faz? Né? Mas quem importa? Ou, se você preferir, #tô nem aí. Né? #tô nem aí. Coloque as suas alegrias, tristezas e preocupações sob a perspectiva correta. Não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para o Evangelho. Olhe para Cristo. Aquilo que não é o Evangelho, deixe para lá. Estou nem aí. Coloque as suas alegrias, tristezas e preocupações sob a perspectiva correta. Versículo 26 em prática. Você vai levar para sua casa, você vai tomar anotação, você vai reler ele. Convide alguém ou uma família aqui da igreja para celebrar. E pode ser um jantar. Pode ser um jantar na sua casa, você vai fazer alguma coisa, você vai cozinhar. Pode vocês combinarem de ir para algum lugar e jantar juntos. Pode ser um passeio. Ah, vamos pedalar no parque? Né? Tem um pessoal aqui que é dos esportes. Né? Pode ser um café. Ah, vamos assistir um Maio musical juntos? Vai ter
um encontro legal, jazz, uma música que você gosta, vamos juntos, vamos. Vamos no cinema, vamos tomar um café. Enfim, você vai escolher. Mas convide alguém para celebrar juntos a amizade que exalta Cristo Jesus. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Convide. Dê o primeiro passo. Fala assim, e aí, vamos ter um tempo juntos? O que você gosta de fazer? Vamos lá. Coloque intencionalidade. Vou colocar até 2 regrinhas para você. Você tem um prazo aí de 15 a 20 dias para fazer esse convite. Não vou dar uma semana só, porque eu sei como é que é a agenda, né? Mas a nossa desculpa de, a correria, é uma justificativa para não fazer as coisas acontecerem, né? Então, entre 15 e 20 dias, convide alguém aqui da comunidade para você ter um tempo juntos. Seja um café, uma conversa, um bate-papo. Vou te desafiar, você que gosta de redes sociais, nesse bate-papo, encontrei com uma minha amiga, foi super rápido. Teve gente aqui uma vez que trabalha em indústria, eu vi num grupo de WhatsApp, hoje eu estou em home office, vamos só almoçar rapidinho? Meia hora. Foram para o shopping, almoçaram rapidinho, mas tiveram um tempo juntos, amizade juntos. Você que gosta de redes sociais, tire foto desse encontro. Manda para a gente, manda no nosso WhatsApp, manda no inbox do Instagram, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai postar como exercício concluído. Por quê? Para engajar outras pessoas a fazerem isso que você está fazendo. A comunidade interna da fé cresce no engajamento de outras pessoas. Amigos e amigas do reino, vamos desenvolver relacionamentos profundos. Quero te convidar a se colocar em pé, vamos cantar essa canção de Filipenses.